na vida do ser humano que eles têm desejo de ter asas e fugir. Esse é o estudo de número 690. Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, é importante para o YouTube divulgar o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quantas vezes nós também já não passamos por isso? Muitos querem asas para fugir de um problema, de um conflito, de um momento difícil que está vivendo. Vamos ao nosso tema: desejo de ter asas para fugir. O nosso texto base está em Salmos, número 55, verso 6 e o verso 7. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. O autor deste salmo é Davi e eu quis trazer que existem algumas hipóteses de que situação Davi estava vivendo para escrever esse salmo, mas eu peguei duas, aonde para algumas pessoas ele escreveu porque estava fugindo de Saul, estava lá no deserto, mas ele foi delatado pelos zifeus ao rei Saul. E olha que interessante, Davi naquele momento, ele podia estar sendo traído por inimigos. Não é de estranhar. Sabe por quê? Porque a função do inimigo que a Bíblia nos mostra é justamente essa. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí olha a diferença do nosso amigo Jesus. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, ou seja, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os inimigos, eles agem totalmente diferente do que o Senhor Jesus manda a gente agir quando somos amigos. O inimigo, ele faz diferente, porque ele busca somente vantagens para si. Agora tem outra hipótese e essa eu acho que é a mais correta e faz mais sentido, sabe por quê? Porque nós vamos ver que tem versículos no decorrer do Salmo que mostra que o amigo de Davi, possivelmente Aitofel, que era amigo e conselheiro dele, um homem que era considerado por ele, se uniu ao filho dele, Absalão, e se rebelaram contra o rei. Salmo 55, verso 12 ao verso 14, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo, consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Você esperar que um inimigo vai ser bom para você, é muito difícil alguém esperar isso. Agora, esperar que um amigo traia você, isso daí é algo que muitos também não esperam. E Davi, vivendo essa situação, ele lamentou da dor que ele estava sentindo, da tristeza dele, mas sabe, em oração, ele lamentou ao Senhor. Salmo 55, verso 1 e verso 2. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Ele lamentava, ele sentia a dor de ter sido traído por um amigo. E não podemos nos esquecer
esquecer, e também traído pelo próprio filho. O motivo do lamento de Davi está descrito no versículo 3. Vamos conferir. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Olha Davi olhando o inimigo, agora inimigo, eles me perseguem, eles me odeiam, mas eles são furiosos. Já no versículo 4, versículo 5, Davi ele fala da situação dele interna, dos sentimentos dele. Salmo 55, verso 4 e verso 5, o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. É como se fosse tudo muito de repente. De repente o amigo dele o traiu. De repente o filho dele o traiu. E o coração de Davi estava dolorido. A Bíblia fala que ele estava passando por terror de morte, por temor, por tremor e horror vinha sobre ele. O filho dele juntamente com o amigo que iriam a morte dele. Não estava fácil viver aquela situação, não. Ele havia fugido do rei Saul muitas vezes, sem ter feito nada para prejudicar o rei Saul, mas foi por causa de inveja, por causa de ciúmes. Ele não queria, na verdade, aceitar a vontade de Deus, porque Saul sabia que Deus já havia escolhido um, e este um para Deus era melhor do que o rei Saul. E o rei Saul perseguia Davi, querendo frustrar os planos de Deus. Saul, ele precisava aprender o que Jó fala. Jó, capítulo 42, o verso 2. Olha a conclusão de Jó. Eu sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E o que Saul estava fazendo? Saul, ele queria que Davi não se tornasse o rei de Israel, mas Deus já havia o escolhido. Mas Davi, em compensação, ele se derramava diante de Deus. Naquele momento ele falava do sofrimento, do sentimento, da dor. Ele falava que mesmo ele conhecendo que Deus sabia todas as coisas, não estava fácil aquela situação. Salmo 139, verso 3 e verso 4, discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Davi, ele sabia que Deus conhecia todas as coisas. É Deus, o Todo-Poderoso, que conhece o oculto e o escondido, e nada, absolutamente nada fica encoberto diante de Deus. E o que Davi fez naquela situação? Ele orou ao Senhor, ele falou para o Senhor o que estava acontecendo, mas ele falou para o Senhor que ele queria asas, ele queria ter asas. É o que nós vimos no nosso texto base. Vamos conferir Salmo 55, verso 6. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo. E é interessante que Davi, ele estava sentindo aqueles acontecimentos, porque além dele ter sido traído pelo amigo, ele foi traído pelo filho, e ambos estavam tentando agir como um verdadeiro inimigo contra ele. Lembra o que o inimigo faz? Ele rouba, ele mata e ele destrói. E a gente vê que Absalão, ele roubou o trono de Davi, roubou a posição dele de rei, ele destruiu a alegria, a paz e também a amizade e o afeto que um pai tem com seu filho, e eles ainda queriam matar a Davi. Aquele sofrimento só da traição era insuficiente para eles. Eles queriam ver o rei morto. Davi estava devastado. Davi precisava do abrigo dele. Davi precisava do refúgio para que ele se fortalecesse novamente, para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse agir com calma. E em outros salmos, Davi ele mostra
quem é o verdadeiro abrigo, quem é o verdadeiro refúgio. Salmo 29, verso 11, olha que tremendo. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a benção da paz. Davi estava precisando de paz, Davi estava precisando de descanso. Isaías, no capítulo 33, verso 2, nos diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos, ser tu a nossa força. Cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Davi estava correndo perigo de vida. Imagina que eles queriam matar Davi e eles não iriam descansar, mas Davi ainda fala que o Senhor, na sua misericórdia, Ele é a nossa força e Ele nos ajuda, Ele nos salva na hora do perigo. Salmo 37, verso 39, Davi ainda fala: a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Mas aquela situação era tão triste que Davi estava vivendo momentos que ele falava para o Senhor: ai, quem dera se eu tivesse asas para eu poder voar, para eu poder fugir. Davi, ele poderia não estar querendo olhar e aceitar aquela realidade da traição do próprio filho, da traição do amigo. Era algo que estava causando muita dor na alma dele, além do risco de morte que era real que ele estava vivendo. Mas olha só, se Davi tivesse asas, ele poderia voar, ele poderia fugir daquele perigo, mas era um pensamento até pertinente, mas não era algo que teria uma solução real, porque Davi precisava enfrentar aquela situação. No Salmo 55, verso 7, fala assim: eu fugiria para longe para ficar no deserto. Era essa a decisão que Davi queria naquele momento. Ele queria sair daquela situação de qualquer maneira, mas fugir poderia ser uma saída momentânea. Não adiantaria. E Davi, ele estava diante de um problema muito difícil, porque ele sabia que o Deus que ele servia é o Deus que daria vitória. Mas os sentimentos de Davi estava devastado, estava muito debilitado, ele estava angustiado. No Salmo 55, verso 16 e verso 17, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, chora angustiado e ele ouve a minha voz. Olha o que Davi está falando, se derramando diante de Deus, mas com a certeza que ele clamava ao Senhor e o Senhor agiria a favor dele. Davi, ele estava lutando contra seus sentimentos, ele queria fugir porque ele queria se refugiar, ele queria descansar, mas além disso, ele estava sendo também amaldiçoado e acusado injustamente pela morte do rei Saul. Sabe por quem? Por um homem benjamita chamado Simei. Vamos conferir segundo Samuel, capítulo 16, verso 7 e verso 8. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Além de tudo que Davi estava sofrendo, pela traição do amigo, pela traição do filho, pela traição dos outros israelitas que tinham se juntado a Absalão, ainda Simei o amaldiçoava, falava que era culpa dele o que ele estava vivendo, porque ele matou. E ele não matou a família do rei Saul, não, ele era um homem que tinha temor a Deus. O rei Saul, ele foi morto pelos filisteus, mas aquele benjamita, o Simei, ele acusava Davi. Davi estava vivendo um momento muito difícil, doloroso para ele fugir, porque ele estaria longe do tumulto, ele estaria longe da tempestade, ele estaria longe de todas as acusações. Vamos ver Salmo 55, verso 7 e verso 8. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto, procuraria as
pressas, um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Podemos enxergar essas tormentas e tempestades com aquilo que Davi estava vivendo. Era muito sofrimento, era muito problema, mas Davi sabia ainda que o Deus que protegia ele, o Deus que cuidava dele, o Deus que sustentava ele, o Deus que escolheu ele e fez dele o rei de Israel, queria que ele confiasse nele, queria que ele colocasse nele a angústia, a preocupação, a tristeza, o sofrimento e a ansiedade. Ele diz isso no Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. E tem outra versão que fala assim, entregue suas preocupações ao Senhor e o Senhor o susterá. E olha, ainda jamais permitirá que o justo venha a cair. Aquela situação para o rei Davi era situação até de vergonha, porque era o filho dele que estava agindo contra ele, que tinha colocado a nação de Israel contra ele. Eu imagino Davi em uma luta de sentimentos ambíguos, sabe por quê? Porque Davi sabia que Deus julgaria a causa dele e Davi sabia que ele era inocente. Salmo 55, verso 20, tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. E ele está falando, dá para nós trazermos tanto para Absalão como para Aitofel. Ele quebrou a aliança, ele usou de má fé, ele traiu o rei Davi. E Davi, ele sabia, ele tinha convicção que Deus daria vitória a ele. Deuteronômio capítulo 20, verso 4 diz, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Nós precisamos entender, nós temos um Deus, esse Deus nos acompanha, esse Deus luta por nós, esse Deus nos dá vitória. Davi, ele sabia, olha por que ele estava com sentimentos ambíguos, que quem se levantava contra ele iria sofrer o castigo de Deus, e era justamente duas pessoas que para ele era importante. Aitofel, o avô da esposa dele, Aitofel, o avô de Betseba, e Absalão, o filho dele. E Davi sabia que Deus iria tratar com os dois. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Gênesis capítulo 12, verso 3, a parte A, que diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Olha que palavra forte, que palavra importante para você. Ao invés de querer ver Deus agindo, Deus tratando com as pessoas que se levantam contra você, você ser misericordioso, assim como Jesus nos ensina. Sede misericordiosos. E a gente vê que Deus realmente abençoa as pessoas que nos abençoam. E a gente também vê que Deus, ele se opõe àquelas pessoas que se levantam contra nós e que nos amaldiçoam. Davi, ele precisava reagir, não adiantava ele querer asas como uma pomba para fugir, ele precisava reagir. Absalão estava à procura dele para matá-lo, e quando Davi chegou a Manaim, olha que Deus tremendo, Deus que Davi servia, que é o Deus que você serve, sabe o que Deus fez? Deus usou alguns homens para prover as coisas para Davi, o que era necessário para Davi. Deus usou Sobe, Deus usou Maquire, Deus usou Barzilai. Deus estava mostrando para Davi que Deus estava com ele, que Deus estava cuidando dele. No Salmo 34, verso 18, Davi fala, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. É um momento onde a pessoa se derrama diante do Senhor. Em compensação, realmente os inimigos de Davi sofreram a derrota. Deus deu vitória para Davi e Davi precisou permanecer todo aquele momento de sofrimento alicerçado
alicerçado no Senhor, porque Deus é o refúgio, Deus é o abrigo, Deus é a fortaleza, Deus é a rocha. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, Paulo fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Olha a fala de Paulo, sejam fortes. Não podemos, diante das adversidades, nos fazermos fracos, frouxos, querendo sumir diante das adversidades. Sabe o que nós precisamos fazer? Nos fortalecer no Senhor, nos manter firmes na fé, sendo corajosos, mas sendo fortes. Eu vou começar a concluir. Diante das decepções, diante das batalhas, dos sofrimentos, das angústias, nós precisamos fazer o que Paulo disse: permanecer firmes na fé, ter coragem, porque não adianta querer fugir dos problemas, querer fugir das situações. Lembra que Davi falou? Entregue ao Senhor todas as coisas, a ansiedade, a angústia, a tristeza. Entregue os teus cuidados ao Senhor, confie no Senhor. Não podemos fugir. Deus, ele não nos deu asas para fugir, senão realmente nós não enfrentaríamos dificuldade nenhuma e, em compensação, não seríamos fortalecidos pelo Senhor. Mas nós temos é que aprender a confiar no Senhor e nos mantermos firmes, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É Jesus que nos fortalece e é Ele que nos ensina que nele nós somos mais que vencedores. E o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.